continuando o nosso mini curso de apometria, continuando com as leis da apometria. Nona lei da apometria, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Enunciado. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando a admissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Então, a gente costuma fazer o espírito voltar no tempo para mostrar o que ele viveu, para mostrar talvez as consequências e o karma que ele esteja vivenciando na época atual. Então, é um estudo de consciência, essa volta ao passado, essa regressão. 10ª lei, lei da dissociação do espaço-tempo. Enunciado. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica de que é portador. Então, enquanto a nona lei leva ao passado, a 10ª lei leva o espírito ao futuro. Segundo Lacerda, o espírito ele tem um karma negativo, uma massa kármica a resgatar, uma massa maléfica desarmônica. Então, esse salto quântico leva ele para um espaço-tempo onde toda essa carga fica acumulada de uma só vez e ele sofre o impacto de consciência suficiente para voltar ao presente e modificar os seus atos. 11ª lei, lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Enunciado. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Ultimamente não usamos muito essa lei porque essa lei era aplicada a magos negros e cada vez está sendo mais difícil encontrar magos originais nos trabalhos apométricos. 12ª lei, lei do choque do tempo. Enunciado. Toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. Então, segundo Lacerda, o deslocamento ele vai criar uma tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Enquanto o espírito permanecer incorporado no médium, nada lhe acontece. Apenas ele passa ali a vislumbrar a nova situação ambiental que lhe foi imposta. No entanto, se for bruscamente desligado do médium, ele sai do campo de proteção e fica solto em outra dimensão espaço-temporal. Então ele vai ficar ali cheio dessa energia potencial criada pelo deslocamento e isso vai ser suficiente para destruir sua estrutura astral. Ele então vai se reduzir a um ovoide. Então, segundo Lacerda, para que isso não aconteça, ele tem que ser trago lentamente de volta ao presente através da contagem regressiva. Então, a técnica é a mesma das anteriores, emprego de pulsos energéticos através de contagem. A gente vê aqui uma certa semelhança entre a nona lei e a 12ª, que estão levando ao passado. Na nona, não tem essa coexistência de presente e passado, então ali está mais trabalhando o karma. Lacerda fala mais da massa kármica. E na 12ª, coexiste os tempos. Por isso, a precaução quanto a restabelecer essa linha progressivamente.
Bom, minha opinião pessoal, que pode estar mudando daqui a alguns anos também, eu nunca gostei, desde quando trabalhava com protocolo de desobsessão, eu nunca gostei dessa volta no tempo com o espírito. Na minha opinião pessoal, acho meio cruel. E também é uma questão que demanda muito tempo e energia num trabalho, você voltar, fazer com que o espírito veja tudo lá do passado, depois levar ele no futuro, ver as consequências. Então demanda muito tempo com um espírito só ali no médium, o médium incorporando esse espírito, recebendo toda aquela sobrecarga. Então, para mim, demanda tempo e energia. Outro motivo de que eu não gosto muito de estar fazendo essas voltas no tempo é que causa muito drama, né? A consciência já está ali no bolsão de memória, preso, hipnotizado pelaquela situação. A gente vai levar para outra memória, outro drama que pode depois trazer consequências. Outra coisa é que eu prefiro trazer a consciência de volta desse espírito através do positivo. Porque quando a gente volta no passado, provavelmente, ou ele foi o algoz ou ele foi a vítima. É outro drama negativo. Então eu prefiro trazer ali no bolsão de memória a consciência positiva, fazendo uma limpeza no corpo dele, que vai estar todo machucado, vai estar deteriorado, com consequências, né, devido à energia densa, as memórias impregnadas naquele corpo astral, naquele corpo emocional, isso tudo causa deteriorização. Eu prefiro estar ali trazendo memórias positivas de alguém que ele não via há muito tempo, uma saudade. Então, tudo ali eu tento trabalhar no presente uma situação que traga alívio àquela dor, que traga a consciência dele de volta do negativo para o positivo. Outro motivo é que nós já sabemos que nós nascemos, né? Esse mecanismo do universo da gente nascer e esquecer as nossas linhas de tempo tem um motivo. Não sabemos ao certo a verdade absoluta. Como eu disse, tudo é relativo. Daqui a um tempo eu posso mudar de ideia. Mas se nós nascemos, se o universo nos traz com esse esquecimento, deve ter um motivo. Então por que vamos trazer o espírito também de volta ali no momento se ele está perturbado, né? Se ele está instável emocionalmente. Então esse é mais um motivo. E também eu acho um pouco cruel quando a gente volta, a gente está justificando para o espírito uma ação que ele está tendo através de drama, né? Através de criação de histórias, de memórias. Mas não quer dizer que eu não use. Se eu utilizei de todos os recursos que eu acredito no momento e o espírito ainda continua resistente e não quer ser encaminhado, a gente utiliza dessa tecnologia. Encerramos as leis, mas é bom a gente pontuar que essas leis foram estabelecidas por volta dos anos 2000. Nós já estamos há 24 anos disso e muita coisa foi atualizada, muito estudo foi feito, vivenciamos muitas coisas nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos apométricos. Então, por isso, nem tudo funciona como estabelecido no protocolo de Lacerda. Bom, aqui a gente tem um quadro que vai resumir todas as leis em 3 colunas. A primeira coluna são as leis que vão abordar e encaminhar as consciências. A segunda coluna, reposição de energia e segurança. E a terceira coluna, persuasão. Na primeira coluna, a gente tem a lei número 1, que desdobra. A segunda lei, que acopla. Terceira lei, ação à distância, quer dizer, deslocar o médium até o local de ação ou trazer de volta. A sexta lei, na primeira coluna ainda, de abordar e encaminhar, ela desdobra o encarnado para o hospital. A sétima lei, ação dos socorristas neste encarnado e também nos desencarnados. A oitava lei, ajustador de sintonia, vai ajustar ali a sintonia do médium com o espírito. E a 13ª lei, nessa primeira coluna, o tratamento dos bolsões de memória.
Na segunda coluna de reposição de energia e segurança, segundo Lacerda, tem a formação de campo de força na quarta lei e a revitalização dos médiuns na quinta lei. Porém, a gente pode acrescentar hoje em dia a potência do campo que foi instituído por Fábio Nasa. Então, nós estabelecemos uma potência do campo de força no início e, de acordo com a necessidade, essa potência pode ser aumentada para maior proteção. Outra coisa que a gente pode acrescentar é convocar as energias da natureza em nosso auxílio durante o trabalho, elementais. E outra coisa que sempre fazemos é apagar os rastros, o endereço e a assinatura energética após cada entrada em bolsão. A terceira coluna, a persuasão, volta no passado, a nona lei, projeção ao futuro, décima, ação telúrica, que é aquela dos magos, 11ª lei, e o choque do tempo, a 12ª lei. E assim a gente encerra as leis da apometria.